Olá, estudantes do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Anne e na aula de matemática de hoje nós vamos fazer uma retomada de conteúdos. E o conteúdo a ser retomado é o conceito de volume. Portanto, o objetivo desta aula será compreender e utilizar as unidades de medida de volume e ainda resolver e elaborar problemas envolvendo unidades de medida de volumes, ok? Portanto, é interessante que vocês se recordem alguns conceitos. Por exemplo, vocês lembram o que é um paralelepípedo? Quais são as unidades de volume? E será que existe alguma relação entre as unidades de medida de volume e as unidades de medida de capacidade? Vamos acompanhar? Então vejam, esse é o cubo. O cubo ele é um paralelepípedo que possui todas as dimensões iguais. Então o comprimento, a largura e a altura possuem as mesmas medidas, ok? E como é que a gente faz então para calcular o volume de um cubo? Neste cálculo basta multiplicarmos o valor do comprimento, da largura e da altura. Ou eu ainda posso, simplificar esta fórmula. Eu posso dizer que o volume do cubo é a aresta elevada à terceira potência, ou a aresta elevada ao cubo. Por que eu posso simplificar essa fórmula? Porque para o cubo, todas as medidas são iguais, ok? Lembrando que isso é válido apenas para o cubo, tudo bem? Então anotem essa formulazinha aqui. O volume do cubo é a aresta elevada à terceira potência, ou A vezes A vezes A, ok? Bom, vamos então para o praticando 1. Olha só. Pedro desenhou o cubo representado abaixo. Qual o volume do cubo desenhado por Pedro? Então, a primeira coisa que vocês têm que observar é se todos os valores possuem a mesma unidade de medida, tá? Neste caso, sim, porque se trata de um cubo, então todas as unidades devem ser iguais, ok? Então, vou dar um tempinho para você calcular aí na sua casa e na sequência eu volto para a correção. Vamos lá, pessoal? Então, corrigindo o nosso exercício, olha só. Eu vou fazer 3,2 vezes 3,2 vezes 3,2. Bom, eu posso fazer assim, ó. Primeiro eu multiplico esses dois valores, né? Então, olha só, acompanhe. Eu faço 3,2 vezes 3,2,
e vai dar 10,24, né? Não esqueçam que, como eu tenho duas casinhas decimais aqui, né? Uma do primeiro e outra do segundo número, eu vou chegar aqui no resultado final e da direita para a esquerda eu vou contar duas casinhas e vou inserir a minha vírgula. Então, o resultado final dessa conta, 10,24. Mas agora eu pego esse 10,24 e multiplico novamente por 3,2, né? Então, agora são 3 casas decimais no total. Então, quando eu chego no resultado final, eu conto 3 casas decimais, da direita para a esquerda, né? 1, 2, 3 e localizo a minha vírgula. Portanto, o volume desse cubo é igual a 32,768 centímetros cúbicos, ok? Então vamos lá, vamos relembrar também o volume do bloco retangular, ok? Ou paralelepípedo. Então, no bloco retangular, as dimensões já não são todas iguais, assim como a gente viu lá no cubo, tá? Então, olha, percebam que a dimensão A, B e C, eles têm medidas diferentes, ok? Mas o procedimento para eu calcular o volume desse paralelepípedo é o mesmo. Basta multiplicar, então, o comprimento vezes a largura vezes a altura, ok? Então, o produto do paralelepípedo é igual, aliás, o volume desse paralelepípedo é igual ao produto, né, que é a multiplicação dessas 3 dimensões, ok? Vamos então agora falar um pouquinho das unidades de medida que são utilizadas para o cálculo do volume. Então, olha só, de acordo com o Sistema Internacional de Unidades, o SI, a unidade de medida padrão do volume é 1 metro cúbico, tá? E o que seria então o volume? O volume é um espaço que pode ser ocupado por um sólido, por um líquido e até mesmo por um gás. Mas vamos entender melhor o que significa 1 metro cúbico? Vamos imaginar um cubo e vamos imaginar então que cada dimensão desse cubo, ou seja, largura, comprimento, altura, vale 1 metro, tá? Então vamos imaginar agora que você vai calcular o volume desse cubo. Então você vai fazer 1 vezes 1, que é 1. O 1 que deu aqui, vezes 1 novamente. Então é 1 metro cúbico, tá? Por quê? M vezes M, M ao quadrado. M ao quadrado vezes M, M ao cubo. Então, por isso que a gente diz que 1 metro cúbico, tá? Corresponde a um volume de um cubo que possui uma aresta de 1 metro. Lembrando que a aresta representa cada grandeza do cubo, certo? Então, quando alguém falar assim, a caixa d'água lá de casa tem a capacidade de 1 metro cúbico, ele está falando, tá? Que cabem ali 1 metro cúbico de água, né? Dentro dessa caixa d'água, ok? E essa unidade a gente chama de unidade de medida de volume, certo? Bom, e a gente pode ainda transformar essas unidades, né? Essa unidade padrão em metro cúbico em outras também, tá? A mais utilizada seria o metro cúbico, mas nós temos também o decímetro cúbico. Olha só, o decímetro cúbico, ele também corresponde a um cubo, né, com 3 dimensões, onde cada aresta equivale a 1 decímetro. Então, se eu for multiplicar 1 decímetro vezes 1 decímetro vezes 1 decímetro de novo, eu vou chegar ao resultado final de 1 decímetro cúbico, ok? Certo? É importante vocês lembrarem também daquelas conversões de unidades lineares. Por exemplo, 1 metro, né? 1 metro corresponde a 10 decímetros, tá? Ou seja, o decímetro é 10 vezes maior que o metro. E se eu fosse então transformar decímetro em metro cúbico ou metro cúbico em decímetro cúbico, né? Aí eu tenho que pensar assim, ó,
como agora a medida não é mais linear, ela é um volume, ou seja, ela tem 3 dimensões, então eu vou pegar o 10 e vou multiplicar 3 vezes por ele mesmo. Então eu sei que 1 metro cúbico corresponde a 1000 decímetros cúbicos, ok? 1 metro quadrado seria 10 decímetros vezes 10 decímetros, só 2 vezes. Então seria 1 metro quadrado está para 100 decímetros quadrados. 1 metro cúbico corresponde a 1000 decímetros cúbicos, tá? Eu vou multiplicar mais uma vez, certo? Vamos pensar então agora no centímetro cúbico. 1 centímetro cúbico também corresponde ao volume de um cubo, onde cada aresta, né? Pensa num dadinho lá, um dadinho. Imagina que cada aresta desse dado vale 1 centímetro. Então significa que o volume daquele dadinho vai ser de 1 centímetro cúbico, ok? Certo? E aqui, como é que a gente faz então para transformar agora decímetros cúbicos em centímetros cúbicos, por exemplo? Para isso a gente lembra sempre da medida linear, né? Então a gente pega 1 decímetro cúbico, 1 decímetro, aliás, só 1 decímetro, corresponde a 10 centímetros. Então, 1 decímetro cúbico, eu vou pegar o 10, olha lá, e vou multiplicar 3 vezes por ele, né? Então, 1 decímetro cúbico corresponde a 1000 centímetros cúbicos, né? 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000, ok? Certo? E qual é a relação, então, tá? Dessas unidades de medida, tá? Será que existe alguma relação entre as unidades de volume e as unidades de capacidade? Vamos observar? Vejam. Os sólidos geométricos são objetos tridimensionais que ocupam lugar no espaço. Por isso, eles possuem volume, tá? Então, prestem atenção aqui, ó. As unidades de volume mais utilizadas são metro cúbico, decímetro cúbico e centímetro cúbico. Mas eu também posso converter essas unidades de volume em unidades de capacidade. Veja, eu posso, por exemplo, né, também representar um volume utilizando as medidas de litro e mililitro, tá? Então, 1 litro corresponde a 1000 ml, ou seja, 1000 mililitros, certo? E 1 metro cúbico? Bom, 1 metro cúbico corresponde a 1000 litros. Então, por exemplo, se seu pai vai comprar uma caixa d'água lá para sua casa de 1 metro cúbico, significa que dentro dessa caixa d'água cabem 1000 litros, tudo bem? Certo? E olha só, eu ainda tenho as outras unidades, né? 1 decímetro cúbico corresponde a 1 litro e 1 centímetro cúbico corresponde a 1 mililitro, ou seja, a 1 ml. Então isso aqui é importante vocês anotarem no caderno de vocês para a gente poder resolver os próximos exercícios, tudo bem? Veja, nós temos ainda outras relações entre essas unidades. Observe uma latinha de suco, por exemplo, ó. Uma latinha de suco, geralmente ela vem com um volume de 350 ml, tá? E se eu pedisse, por exemplo, para você transformar essa unidade de capacidade em unidade de volume? É só você lembrar que 1 centímetro cúbico corresponde a 1 ml e fazer essa conversão, tá? Vocês percebem que as conversões são iguais? 1 centímetro cúbico corresponde a 1 ml? Então 350 ml corresponde a 350 centímetros cúbicos, já que se tratam de unidades de medida equivalentes, ok? Certo? O mesmo para a caixinha de leite longa-vida, olha só, geralmente ela vem com 1 litro. 1 litro para unidade de medida de volume corresponde a 1 decímetro cúbico, tá? Então eu poderia escrever aqui 1 decímetro cúbico também, certo? Que não ficaria errado. Vamos agora para o Praticando 2. Acompanhe. Mariana comprou um aquário de vidro em forma de bloco retangular. Ela quer saber quantos litros de água serão necessários
para enchê-lo completamente. Ajude Mariana a descobrir a resposta. Percebam que as unidades estão em centímetros, mas o exercício, pede a resposta em litros, ok? Então, vocês vão ter que fazer uma conversão de unidade neste exercício. Então, vou dar um tempinho para vocês resolverem praticando 2 e, na sequência, eu volto para fazer a correção. Vamos lá, pessoal? Então, aqui nós vamos calcular o volume em centímetros mesmo, tá? Então, ó, o volume final, 240.000 centímetros cúbicos, mas ele quer resposta em litros, né? Aí eu tenho que lembrar que 240.000 centímetros cúbicos, pessoal, é o mesmo que 240.000 mililitros, tá? Então, fica mais fácil, talvez, eu transformar primeiro em mililitros e depois transformar em litros. Lembra que 1 litro corresponde a 1.000 mililitros ou 1.000 ml? Então, agora eu chego aqui e divido esse valor por quanto? Por 1.000. Então, 240.000 centímetros cúbicos corresponde a 240 litros, ok? Vamos agora, então, né, a resposta aqui, ó, 240 litros de água é a capacidade desse aquário, certo? Vamos agora para o praticando 3. Olha só, Isabel comprou um aquário para sua casa. Ela quer saber o volume máximo de água que pode colocar no aquário. A figura abaixo representa o aquário com um limite de água. Calcule o volume máximo de água em litros desse aquário. Então, novamente, ó, as unidades estão em metros, mas ele pede o resultado em litros. Então, agora é com vocês. Vou dar um tempinho para vocês resolverem e, na sequência, eu volto para fazer essa correção.
Olá pessoal, vamos corrigir então o nosso Praticando 3. Veja, nós calculamos o volume final ficou 1,68 metros cúbicos. Mas atenção, ele pede o resultado final em litros, certo? Então como que a gente faz essa conversão? Lembra que 1 metro cúbico é equivalente a 1000 litros. Então aqui nós vamos multiplicar o 1,68 por 1000. Então, 1,68 metros cúbicos corresponde a 1.680 litros, que é a capacidade, então, desse aquário, certo? Então, nesta aula, nós vimos sobre a relação das unidades de medida de volume e as unidades de medida de capacidade. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve!